pé, por favor. Vamos orar ao Senhor, pedir que Deus nos abençoe. Vaguinho, pode orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, mais um dia. Podemos assentar. Nós vamos assistir um vídeo que vai dar introdução a essa aula nossa, tá? Para a gente entender um pouco a importância de nós fazermos essa matéria que chama Introdução Bíblica, né? Introdução Bíblica. Aí você vai entender a introdução bíblica da nossa matéria que nós vamos estudar. Por que estudar a Bíblia? Então nós vamos estudar a Bíblia, tá? Pontos da Bíblia, entender o livro. A nossa regra de fé é a Bíblia, né? A nossa ferramenta é a Bíblia. Nós nos baseamos na palavra. Como que nós podemos então pregar de um livro que a gente não conhece, tá? Então nós precisamos conhecê-lo, e esse é um dos vídeos que nos mostra a importância de conhecer a Bíblia, tá bom? Aí liga com o ventilador, lá no canto daquela coisa. E ele vai, eu não vou pôr todo o vídeo, é só um pedacinho, só para você ter uma noção, tá? E como nós argumentaríamos, depois eu vou perguntar para você, quero que você preste muita atenção, depois eu vou perguntar para você como a gente argumenta para defender o que ele está falando aqui, ok? Vamos supor que alguém chegue para você, porque ele manda aqui, ó, procure o seu pastor, procure aquele irmão da igreja, pergunta para ele. Então alguém um dia pode se perguntar na hora que assistir esse vídeo. Então vamos ver o que ele fala aqui? Bom, deu para entender? E agora, como que vocês defendem isso? Só sei dizer que eu já fico com raiva da senhora. Raiva não é o suficiente. Mas pastor, ele está pegando uma base arqueóloga. Aí você vai ter que puxar para o lado da arqueologia. Sim. Agora falando biblicamente. Defender arqueologicamente. Exatamente. Biblicamente. E como que eu defendo arqueologicamente isso? Chama o Rodrigo Silva. É o Rodrigo Silva? Mas não foi no Egito que Alexandre o Grande levou tudo para lá para você? No Egito? Alexandria não ficava no Egito? Alexandria está... Alexandria é Alexandria, né? Não, a questão é, por exemplo, se alguém chegar e começar a questionar, isso é uma das questionamentos, mas são... Você notou que vocês estão sem argumento? Sim ou não? Vamos declinar? Sim. Então hoje nós precisamos... Eu estou falando de um argumento. Tem vários outros, né? Muitos. Não é só essa questão. Esse e piores do que esse. Falando que Deus não existe, falando que os evangelhos está tudo são erros, está tudo errado, e como que você pode corrigir, como que ele posta um texto que tem um outro texto ali, como que você vai acertar esse texto? Vamos lá, a parábola, a mulher que toca lá na veste de Jesus, não foi a passagem, a mulher toca, né? Como é que é o nome daquela passagem, gente? A mulher do fluxo de sangue. Em um livro de um jeito, no outro está de outro. Isso prova que a Bíblia é autêntica. Porque se fosse para ser igual, os dois teriam igualzinho. A pessoa que escreveu um ia dar intuito para a outra escrever igual. Tá. Vamos entender, então vamos ver como que a gente defende esse texto aí, né? Pelo menos esse texto, por enquanto, antes de entrar no livro, tá? Bom, a Bíblia foi escrita com que material na época? Na época de Jesus? Papiro. Material chamado papiro. Era o tipo de papel na época, porque a celulose foi inventada no século XVIII. Esse papel que você está vendo aí só foi inventado no século XVIII. Mas tanto esse papel como o papiro, quanto tempo você acha que ele dura? Consegue durar mais de 2000 anos? Não consegue. Nem o papiro, muito menos. Tá? Então não vai realmente existir nenhum livro. Esses pedaços aí ainda é do 4º século, mas se fosse do 1º século não existiria. Ok? Então lógico que não existe. Não existe nenhum livro, nenhum pedaço do 1º século ou
século antes de Cristo, tá? Não vai existir. Isso é fato. Bom, então, se a gente pegar os livros, vamos pegar aqui vários livros antigos, ok? Livros antigos. Os mais famosos aí com maior quantidade de cópias, famosos com quantidade de cópias. John Heyland, é assim que fala, meu amigo Marcos, será? Heyland. Teve um intervalo de 40 anos entre um escrito e outro. O Papyrus Bodmer, 110 anos entre um e outro. Você notou aqui que entre um encontro ali de um livro, de um escrito para outro, um teve 290, 20 anos, 110 anos, 40 anos. Tá. Agora vamos pegar as obras mais famosas antigas. As obras mais famosas antigas. César, as obras de César. Tá? Quantas cópias existem das obras de César? 10. De Platão, existe quantas? 7. De Aristóteles? De Tucídides? Quanto? 8. Meródoto? 8. Sófocles? É uma das que mais tem, né? De Sófocles. 100 cópias. Ok? Tácito, 20. E Plínio, 7 cópias. Mas como existiam essas cópias? Alguém foi lá, produziu, viu que aquele material estava deteriorando, produziu uma outra cópia. Aquele material estava deteriorando, 40 anos depois produziu uma outra cópia. E assim, para que ela não se acabasse, foram produzindo cópias. Deu para entender? E não se produzia muita cópia, por quê? Porque era muito difícil. Você vai entender daqui a pouco por que era difícil produzir uma cópia. Você já vai entender. Agora, quantas cópias você acha que... uma das cópias com o maior número de impressões são essas daqui, ó. A Ilíada de Homero. Inclusive, quem lembra da Guerra de Troia? Alexandre o Grande, que ele faz, hoje a turma fala, presente de grego. A Ilíada de Homero, que fala sobre a Guerra de Troia, tá? De Alexandre o Grande, ali travado entre os gregos e troianos, ok? Essa tem 1.500 cópias. Então era algo famoso, e aí um foi lá, copiou, outro foi, copiou. E quantas cópias você acha que existe da Bíblia? Chuta. Isso ele não citou, né? Ele citou? Não. Sabe quantas? 5.856 cópias. Então, não foi copiando. Isso só traduzido do grego. Isso está falando do Novo Testamento. Agora, existe mais de 10 mil manuscritos da Vulgata Latina e mais de 9 mil versões antigas produzidas só na nossa era. Ou seja, hoje existe aproximadamente 25 mil cópias da Bíblia. Então, como a gente sabe, mas se encontrar uma cópia, que essa cópia de, vamos dar um exemplo aqui, ó. Uma cópia dizia assim, José foi ao Egito, mas outra cópia dizia, Josué foi ao Egito. Em contradição. Se você só tivesse 2 cópias, seria 50% para cada lado. Concorda? Só que José foi ao Egito e encontraram exemplo, 9 cópias. E Josué foi ao Egito, 1 cópia. Qual que está certo? José foi ao Egito. Concorda? Alguém errou uma. Então, tudo bem, não existe mesmo mais a Bíblia em papel. Lógico, isso é uma coisa lógica. Vai existir? Como que um papiro da 2000 e poucos anos atrás vai estar? Se existir, é falso. Tá? Porque ele passou pelo tempo, ele não ficou guardado em um local, ele passou pelo tempo. Então, com isso, ele foi deteriorando, foi sendo usado e deteriorando. E aqueles pedacinhos, na verdade, só servem para comprovar que a Bíblia é real. Se acharam aqueles pedaços ali,
Agora, precisava achar ela inteira? Olha, tem 5.856 cópias. Ah, tudo bem, mas essas cópias aí, pastor, é do 4º século, 3º século. Sim, mas foram copiados de outras cópias, e de outras cópias, e de outras cópias. Agora, ele pode dizer que Jesus não existe? Quem é que pode dizer que Jesus não existe? Hã? Nem o maior ateu vai dizer que Jesus não existe. Não vai dizer que Nero não existiu, que Roma não existiu, que Pilatos não existiu. Está lá nos anais da história. Agora, por que eles acreditam em Pilatos, acreditam em Nero, acreditam na diáspora e não acreditam em Jesus, que a Bíblia é verdadeira, se tudo está na Bíblia? Outra coisa, nenhuma profecia da Bíblia caiu por terra até hoje. Todas que estão escritas se cumpriram ou vão se cumprir. Ok? Então, não vai achar mesmo nenhum, vai achar pedaços de manuscrito. Agora, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que se questionava a existência do Antigo Testamento. Ah, mas esse negócio foi copiado aqui, copiado ali, copiado ali. Será que o Antigo Testamento existiu mesmo? Será que é verdade mesmo? Até que nós vamos ver daqui a pouco, em 1946, ou não lembro agora, 46, deve ser 46, foi o maior achado da história arqueológica da Bíblia. Nas cavernas de Qumran, um menino estava brincando ali e encontrou uns jarros fechados. E dentro desses jarros existiam exemplares intactos. Aí sim que não sofreu a pressão do tempo, a manuseio, intactos do livro de Isaías, Jeremias, livros da Bíblia. E quando foram comparar um livro para o outro, o que hoje nós temos, e os da caverna de Qumran, se perceberam que eles têm 5% de erro só. Pastor, 5.856 Cópias. Essas 5.856 cópias, todas elas é o mesmo manuscrito. O mesmo manuscrito, da época do 4º século, 3º século. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Então quer dizer, por que tem certas igrejas que tem uns escritos Diferente? diferentes? Nós vamos ver daqui a pouco. Nós vamos chegar lá. Uma boa pergunta que nós vamos chegar nela, tá? Entendendo? Agora, você vê alguém questionando os livros de Platão? Que não existiu? Que não existiu? Que aquilo ali é mentira, você vê? Você vê alguém questionando os de Aristóteles? A Ilíada mesmo de Homero, você vê alguém questionando? Muito pelo contrário, defendem, né? Mas por que então? Porque se trata da Bíblia, da palavra de Deus. E isso fere com aquilo que eles querem fazer, né? Vamos começar então no livro, para a gente entender melhor. Agora é só uma introdução. Introdução, que está aí na introdução? A Bíblia não é apenas um livro, mas é mais do que isso. É a regra de fé e conduta daqueles que, desejosos de conhecer a Deus, tiveram contato com suas páginas e experimentaram o poder transformador das suas palavras. Nesse trabalho refletiremos acerca da origem das Escrituras. É importantíssimo conhecermos a Bíblia para podermos falar da Bíblia. A forma como através dos séculos foi sendo redigida, diferentes autores e como chegou até nós, tá? Bom, as origens então da Bíblia, vamos lá? O termo Bíblia, quem sabe de onde surgiu a palavra Bíblia? Surgiu no Filipos, né? Hã? Na cidade da Felícia. Uma cidade da Felícia, né? A mulher Cirofenícia veio ali perto de Tiro e Sidom, lembra da mulher Cirofenícia? Tiro e Sidom? Uma cidade chamada, está aí no livro, né? Biblos, né? Ó, o termo Bíblia é derivado de Biblos, a cidade portuária da Fenícia. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a Fenícia. Lembra da mulher Cirofenícia? Ó, Cirofenícia. Então, aqui ela, cadê a cidade de Ciro aqui? Viu da Chay? Aqui, ó. Isso. É o mesmo de Sidom, tá? Tem as literações aí, tá? Que fica dentro da Fenícia. Ah, Tiro, lembra de Tiro? Jesus falou de Tiro e Sidom.
Então, a cidade de Biblos, cadê aqui? Está aqui, essa cidade de Biblos. Daí surgiu o termo Biblos, que é a mesma palavra de biblioteca. Tá? Nessa cidade tinha muita madeira, cedro, resinas para mumificação, vasos, perfumes, tecidos de linho, cordas, couros, vacas, bois, novilhos e o papiro. Era um local que produzia muito o papiro para um dos produtos mais destacados do comércio fenício. Inclusive, por exemplo, a palavra Pérgamo. Por que chamava Pérgamo? Porque lá tinha a maior quantidade de livros da época estava em Pérgamo. E a palavra Pérgamo vem de pergaminho. Os livros daquela época eram feitos em pergaminho. Por isso que vem a palavra Pérgamo. O papiro, para quem não conhece, é essa planta aqui. Está vendo essa parte de dentro? Eles tiram a casca do papiro. E essa parte de dentro aqui, que eles amassavam ela, secavam, tá? Secavam e amassavam para formar o papel antigo. Entrelaçavam ela, né? E usavam para fazer. Olha lá, cortava essa casca quadrada, amassavam e daí saía o papel antigamente. Aqui um pedaço de papiro achado, né? Inclusive o que o nosso amigo lá apresentou. Esse aqui é um pedaço de papiro, tá vendo que ele é entrelaçado? Bom, agora veja bem, o papiro era um material caro naquela época. Quem tem noção de quanto custava uma folha de papiro? E agora? Para você ter uma ideia, uma folha só de papiro custava 2 dias de um trabalhador, 2 denários. Seria quanto um dia do trabalhador? Do Natanael é 300 reais, vamos pegar aqui. Do Davi é 400, mas... Entendeu? Da Vaguinha é 500, mas vamos pegar aí uma média de 100, vamos supor que fosse 100 reais. Ai, muito barato, né? Uma folha de papel, 200 reais. Aproximadamente no nosso dia. Então... E como era produzido a Bíblia naquela época? À mão, né? Letra por letra. Porque não tinha máquina, né? Não tinha máquina. E com a pena ainda, né? Não é essa caneta que nós tínhamos, né? Olhava na tinta e ia letra por letra. Tá? Bom, uma folha de papel custava 2 denários. Agora, lembra que o etíope estava lendo um exemplar da lei? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 6. Ele vinha lendo um exemplar da lei. Agora, um homem para ter um exemplar da lei naquela época, ele tinha que ter muito dinheiro. Se uma folha custava 200 reais aproximadamente, estão pondo aqui 200, 300 reais. Agora você imagina a Torá toda, o livro de Isaías, a Taná e outra. Ainda tinha mão de obra do escriba, e só o escriba poderia escrever a Bíblia. Essa era a função dele, o escriba. Oi? Já agradeceram por ter uma Então só o escriba produzia a Bíblia, letra por letra. Tá? Agora você imagina, o homem era rico ou não era? Não é à toa que ele era o ministro da fazenda, não é? Ele era o que ele era? Mordomo-mor da rainha de Candace, que cuidava de todos os tesouros da rainha, ministro da fazenda. Ministro da fazenda, não é? E era eunuco também, né? O que é eunuco mesmo? Isso, o homem privado da sua virilidade, né? Castrado, nascia eunuco ou se fazia eunuco. Os que se faziam eunuco é aqueles que cuidavam do harém da rainha, né? Elas carregavam a rainha no andor ali, né? Então, o rei não é besta, vai para uma mulher. Uma mulher não tem força para carregar a rainha. Tinha que ser um homem. Agora, um homem, o que ele fazia? Para ser, então castrava ele para não ter perigo. E nascia castrado, era castrado Não nascia mesmo. Nascia, né? Sem virilidade, né? Ou se fazia depois eunuco, depois de grande, tá? Vamos lá. Então, esse homem lendo o livro da lei, ele era muito rico. Agora, tinha dinheiro, mas não entendia o que estava lendo, né? Não entendeu. Mas olha que interessante. Salmo 68 se cumpre uma profecia.
Porque esse homem é da Etiópia, né? Com certeza ele é negro, do continente africano. Certo, Marcelo? Negro, camarada era ministro ali, é legal. Viu, irmão Lebrano? É? Tá vendo? Via. Mas É negro. O que carregou a cruz, inclusive, Simão Sirineu, de Cirene, África também, era negro. Ok? Então, quando a Bíblia diz que cedo a Etiópia, está escrito no Salmo, cedo a Etiópia estenderá para Deus a sua mão. Naquele dia se cumpriu essa profecia. glória a Deus. Quando aquele homem disse para Filipe, está água, que pede que eu seja batizado? Não, nada. Aí se cumpriu essa profecia. Cedo a Etiópia estenderia a mão para Deus. Tá? Vamos para frente. Glória a Deus. Bom, aí não sei que página que está. Quando surgiu a folha de papel, celulose, que página que está aí? Bom, o resultado, da onde veio a celulose então? A celulose é aquela parede, né, da madeira, é tirada da parede ali da madeira, a célula da madeira, né? E esse químico aqui, ó, chamado Anselme Bayer, é ele, né? Anselme Bayer, foi ele que determinou a fórmula química, essa fórmula que chegou nesse ponto aí, que é a famosa celulose 1838. Mas só 200 anos? É, só 200 anos que existe o papel. Esse papel aí que já estamos vendo aí, né? Ok? Não está no livro? Então é subsídio se não tiver. Ah, então é subsídio. Pastor, e aquele negócio que no Egito existia da biblioteca? Não era de papel? De papiro. De papiro? Papiro, com certeza. Tá? Os rolos lá, trago meus livros. O Paulo falou, trago meus livros que eu deixei em trote. Papiro. Ok? Por isso que quando você vê Você notou quando vai fazer uma carta, a gente não assina no final? No final é fulano de tal. Não é assim que nós fazemos? Por que as cartas, você notou que as cartas na Bíblia, eu já falei isso em outra aula, as cartas na Bíblia, quem está, o remetente da carta está no começo. E carta de Paulo a Timóteo, e eu, de não sei fulano de tal, sempre quem escreveu a carta está no começo. Por quê? Não está no fim. Por quê? Porque não era um rolo. Se você pegava o rolo na mão, Até você terminar, eu sabia. você tinha que desenrolar tudo para saber quem escreveu e enrolar de novo para começar a ler. Entendeu? Então se colocava o nome no começo, ok? Como que Deus é sábio, irmão? E como é? Então aqui, ó, a celulose foi inventada somente por volta do 2º século depois de Cristo, que a igreja primitiva passou a empregar o termo bíblios no 2º século, em sua forma plural, bíblios, né? Significa literalmente livros, ou biblioteca, daí que surgiu a palavra biblioteca, livros, né? Então, a palavra Bíblia significa livros, ok? Ou biblioteca. Ponto 1, 2, a estrutura da Bíblia, sua origem, dividida em 2 blocos. A Escritura Sagrada é dividida em 2 blocos: Antigo e Novo Testamento. Quem deu esse nome de Antigo e Novo Testamento também foi a Vulgata Latina, Jerônimo, tá? Que deu o nome de Antigo. Alguns até não concordam, né? Alguns até que questionam, antigo. A Bíblia nunca ficou antiga, nunca é velha, né? Mas é uma forma de dizer o Antigo e o Novo Testamento. Escrita por quantos autores que tem a Bíblia aqui, ó? Quantos? 40 autores diferentes, pastor Paulo. Fala a profissão de um aí, vai. Pescador, boiadeiro, carpinteiro, cozinheiro, político, cobrador de impostos, marceneiro. Então, olha quanta gente uns. Tá falando aqui Médico, exato, sacerdote. Agora, olha que interessante. Um tinha na formação acadêmica, o outro era só um simples pescador. Se olhar o Evangelho de João, mesmo a escrita dele, é aquela escrita assim, ó. Nós fomos, nós voltemos, nós viemos. Tá assim o Evangelho de João. É uma escrita simples. Se você pegar o Evangelho de Lucas, tem o porventuroso, ó, potentíssimo Festo, né? Então, mas ele tem menos erros de português e tudo mais. Ok?
Bom, a Bíblia hebraica, como ela é dividida? Em 3 partes. Torá, o que é a Torá? Os 5 primeiros livros. A palavra Torá quer dizer lei, né? O Neviim, o que é o Neviim? Esse Neviim aí quer dizer profetas, tanto é que fala dos profetas. E o Ketuvim, que são os livros de sapiência. Sapiência, sabedoria. Então é dividido, a Bíblia hebraica é dividida em 3 partes. Torá, Neviim e Ketuvim. Ok? Deu para entender, né? Vamos lá. E para nós, a Bíblia cristã, tem os 5 primeiros livros, Pentateuco. Aí depois vem os livros históricos, tá? Esses aqui são os livros históricos. Poesias, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. E aí vem profetas maiores. E alguns aqui também tá, Lamentações de Jeremias tá aqui, né? E Daniel também é considerado profeta maiores. Aqui tá por fora. E aqui os profetas menores, tá? Aí depois aqui os evangelhos, 4 evangelhos, história, Atos. Aí depois vem as cartas, né? As cartas epístolas, chamadas de epístolas, outras cartas e Apocalipse. Só para a gente ter uma noção, tá? Lei, aqui ó, lei, poéticos, históricos, profetas maiores e menores, evangelhos, histórico, epístolas e profecia, que é o Apocalipse. Bom, a Bíblia contém o quê? Cartas, tem cartas nela? A carta de Paulo a Timóteo, a carta de João à igreja que está em Filadélfia. Tem testemunho nela? E tem mais, ó, testemunho, tem testemunho nela também. Testemunho? Tem. A Bíblia não esconde os erros. Você notou que a Bíblia não esconde o erro de ninguém? Fala tudo lá. Davi adulterou? Tá lá. Moisés feriu a rocha? Tá lá. Tá? Os testemunhos. Cânticos. A Bíblia tem cânticos? Salmos, por exemplo, né? Pastor, hoje eu estava com o rádio ligado e algo numa pregação, alguém falava desse assunto aí. Deus está metendo o olho mesmo na minha Olha, vida. tá vendo? Parábolas, tem parábolas na Bíblia? Receita, tem receita na Bíblia? Já falei no altar. Ciência, tem ciência na Bíblia? Inclusive, o que foi descoberto só no séculos, poucos séculos agora, que a Terra é redonda. A Bíblia já dizia que ele assenta sobre o globo da Terra. Copérnico descobriu que o ar tem peso. Isso, Jó disse, ele deu peso ao vento. Arqueologia, a Bíblia fala de arqueologia. Vai falar desde a Mesopotâmia e assim por diante. A Bíblia contém 2 linguagens. Quantas linguagens? 2. Qual é a primeira, Natanel? E a segunda? O que é o Logos? Vamos lá, vamos entender. Logos é a forma literal do texto. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O que é a palavra verbo ali no grego? Logos. No princípio era o Logos, e o Logos era Deus. Então, João, né, capítulo 1. Então, ali é o Logos. A forma literal, do jeito que o texto está para você, é o Logos. Só que a Bíblia não tem só Logos, por isso ela é a Bíblia. Se você colocar um livro de Homero, certo? Qualquer livro que você colocar dentro de uma cadeia não vai mudar a vida de ninguém, vai? Mas se você colocar a Bíblia, ela muda a vida de alguém. Glória a Deus. Se você ler, você já tentou ler um livro 5 vezes, o mesmo livro? Conseguiu nem ler um, né? Mas se você ler um livro 3 vezes, o máximo que você vai conseguir é 3, porque na quarta já sem tudo tá aí. E não muda, não tem. Agora a Bíblia, você lê uma passagem, Deus te dá uma revelação. Ela tem que... Já viu? Você leu de novo aquela passagem, nossa, eu não tinha visto isso no texto. Aí o irmão vai pregar, Salmo 23. Salmo 23? Pelo amor de Deus, estou cansado. Aí você fala, o que determina, você fala, meu Deus, de onde que ele tirou tudo isso? Já aconteceu? Já. Meu Deus, de onde que ele tirou? Aí vem outro dia um irmão, Salmo 23, agora não tem mais nada para tirar. Aí ele tirou, meu Deus, de onde que ele tirou tudo isso? Isso é o rema. A revelação do texto. É por isso que a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é um poço, mas quanto mais você tira a água dela, mais água Olha, vai tirar. a glória a Deus.
Não é? Mais água tem para tirar. Não é assim, Marcos? Marcos, diga. Aí nesse texto aí, nesse livro, nós estamos percebendo aí que Hebreus está fora das cartas de Paulo. Aí tem uma grande dúvida, uma grande polêmica se foi Paulo ou não que escreveu o livro de Hebreus, tá? Então a maioria acha que não foi Paulo e até traz que o livro sem autoria. O que você acha? Vai dar uma maior briga do mundo Depois, e não vai chegar a lugar nenhum. Porque não está quem escreveu, né? Aí alguém vai dizer, não, mas essa escrita literária é a mesma de Paulo. A outra vai dizer, não, mas essa aqui não tem nada a ver com Paulo. Então, dentro do próprio livro de Hebreus, você vai encontrar argumentos para dizer que é de Paulo e argumentos para dizer que não é de Paulo. Outro vai dizer que é de Apolo, e tem outros, né? Que defendem que foi que escreveu esse livro. Mas nós não vamos chegar a um consenso de jeito nenhum. Nenhum teólogo conseguiu chegar até hoje. E se você estudou bastante, você vai ter argumento para dizer que é e vai dizer que não é. Tá? Bom, agora, os fariseus, qual que era o problema deles? Eles não tinham nem o rema e nem o logos. E o que a Bíblia diz? Jesus, porém, respondendo disse para os fariseus: errais não conhecendo as Escrituras, que é o logos, e nem o poder de Deus. Olha lá. Eles não tinham nem o logos e nem o rema. Então, irmão, pregar, nós vamos estudar isso em homilética. Não é difícil você formar um sermão. Homilética, a arte de pregar. A arte de pregar. A arte de pregar. E não é difícil você formar um sermão. Não, você pega lá o cego de Jericó, que o cego de Jericó entrou, foi curado, não sei o que lá mais. Agora, e o rema? Aí, o rema, que é a revelação, você tem que ter a revelação. O que aquela palavra tem que trazer para o dia de hoje para mim? Bom, a revelação não é algo espiritual, tem que estar preparado para. Com certeza. Então temos que Tem que estar preparado teologicamente e espiritualmente. Principalmente espiritual, né? Os dois. Se começa- você me perguntar qual que é o mais importante, o logo ou o rema? Os dois. Tem que ser Os dois. não pode. Qual casa do passo é mais importante, da direita ou da esquerda? As duas. Se eu tiver o rema, ó, uma coisa é certa, meu lembrando, ó, conhecimento sem graça Não. é formalismo. Graça sem conhecimento é fanatismo. Eu chego lá, ó, porque a montanha tinha tantos metros, a distância de Jerusalém para Jericó, a muralha tinha 9 metros. Formalismo. Agora se eu chegar, porque Deus está aqui nessa... sem conhecimento, fanatismo. Vai. Mas a texto, Por que a Bíblia vai dizer o que? Crescer na graça e no? Oh, glória, aleluia. Dois. Tem equilíbrio. Equilíbrio. Então, você tem que expor o texto de maneira correta, mas com revelação. É por isso que, por que a pessoa se destaca? Porque ele teve uma revelação na palavra. Glória a Deus. A palavra tem que ser rema, revelada. Ok? Não adianta eu chegar lá e conhecer e não ter rema, não ter a rema. Trazer para o nosso dia, e lá no recôndito da alma. Por isso que a palavra de Deus, ó, rema e logos. A Bíblia diz, compara a palavra de Deus é comparada como uma espada. De quantos fios? 2. Rema e logos. Quando você tem o rema e o logo, ela penetra até a divisão, a Bíblia, a palavra penetra, a divisão da alma e do espírito. Sabe onde é, Marcelo, a divisão da alma e do espírito? Sabe sim. Não sabe? Ah, tá doido. Na onde é, Tati, a divisão da alma e do espírito? Você sabe? Augusto, você sabe, não sabe? Você não sabe? Nem eu não sei onde é a divisão, mas a palavra, mas Deus sabe, e a palavra chega até a divisão, e é capaz de até, né, entrar nas medulas e ossos, de se discernir pensamentos. Como que discernir pensamento? Você está pregando, meu Deus, esse camarada está falando da minha vida. Rapaz, ele andou comigo hoje? É rema, é o rema de Deus. Então por isso que a Bíblia não pode ser lida sem oração. Glória a Deus. Ela não pode ser meditada sem oração. Quem já dormiu em cima da Bíblia?
Eu já dormi muitas vezes. E muitas vezes a gente dorme por não. Se você não orar. Como também não pode orar sem a Bíblia. Oi? Também não pode orar sem a Bíblia. Eu só tenho uma vida de oração, mas não tenho conhecimento de Deus. Isso. Ei, É as duas asas do pássaro. Olha aí, olha. Então você tem que ler e orar, orar e ler. Ler e orar, orar e ler. Certo? Aí. Porque senão você vai dormir. E outra, não leia a Bíblia deitado, senão você dorme. Senta para ler. Porque ele acalma, traz Sentado você não pode dormir. Mas você não está pode ler e orar. É deixar para ler a Bíblia bem na hora que vai dormir. Dorme mesmo. Dorme. Não, no espírito. Acorda de manhã. Interessante, né? Como é interessante o reino, né? A gente fica 2 horas no TikTok e não dorme. Mas sabe por que você não dorme no Instagram? TikTok? Ah. Porque lá ali tem coisa que não é abençoada. Mas a outra parte de Deus, que não traz a calmaria, que o Espírito entra na beleza. É por aí. Ai, que picanha. Bom, então quantas linguagens tem a Bíblia? 2 linguagens, né? E as 2 são necessárias. A palavra de Deus é como uma espada de 2 fios. Vamos lá. Agora olha que frase interessante, ó. Só não, Salmos 119, verso 89. Para sempre a sua palavra permanece no Céu. Você sabia que no céu vai ter Bíblia? Passam os céus e a terra, mas a minha palavra, glória, jamais vai passar. Agora, às vezes, quando Deus te dá uma palavra e você ministrar, pelo menos comigo foi assim, ele estava primeiro comigo. Não é? Não, porque veja bem, Parece que primeiro você, mas depois você. quando você prega, qual o primeiro ouvido que chega o som? Não é? E aí ele vai dando testemunhos da nossa vida. Se eu for pregar sobre a mentira, eu vou pregar para mim mesmo, irmão. Nossa. Eu vou ser o primeiro. Eu falei É demais? por isso que pregador não Falei prega demais? mentira. É por isso que- Já aconteceu, o senhor preparar uma mensagem e não revelar nada. Mas é na hora que você pega o microfone, Deus te dá a revelação na hora. Também, né? Te dá a lembrança Bem. do seu testemunho. É, daquele exatamente. fato. Só na hora, né? É. Te dá a revelação antes. Às vezes acontece sim. Às vezes pode acontecer de te dar antes, durante ou depois, né? Bom, agora um versículo aqui para nossa meditação só, uma frase. A Bíblia tem sofrido mais na mão dos expositores do que na mão dos opositores. Sim ou não? Dos expositores. Vou dar um exemplo aqui, ó. A primeira, por que eu falo isso? Ó, Bia, o que você está vendo ali? Uma xícara caída, caiu o café? Café? Café, será que é café? Gustavo, o que você está vendo? Hã? Descreve o que você está vendo. O que o senhor está vendo lá, Idebrando? Talvez um cálice do vinho derrubado. Cálice do vinho derrubado. Maria, o que você está vendo? Xícara. Dá a impressão que gosta, né? Ah? Uma cama. Presta atenção. Alguém falou da brancura desse lençol? Olha que lençol branco, irmão. Não, fala a verdade, ele é branquinho, não é? Olha que coisa mais linda. Mas que alegre. Dá até para cantar, não dá? Agora o que a gente viu? Meu Deus. Se você trouxer o melhor sermão do mundo e cometer um erro, todo mundo vai sair comentando aquele erro. E vai esquecer todo o sermão que você falou. Meu. Sim ou não? Desce louco. da árvore, Zaqueu. Você chega lá e fala, desce da árvore aí, Zaqueu. Nicodemos. Desce daí, Nicodemos. Nossa, o irmão falou que é Nicodemos. O irmão outro dia errou e falou assim, põe Daniel dentro da cova. Falou assim, ó. Ele veio pôr Daniel da cova, ó. Ele falou assim, e Davi estava lá na cova dos leões. E ele trouxe uma mensagem boa, mas um erro, coitado, bobo que ele fez. Mas falou, louco, você acredita que ele falou que o Davi estava na cova dos leões? Ele tirou isso. E um sermão maravilhoso. Já aconteceu, senhor? Já aconteceu, lógico. E às vezes assim foi um erro bobo, né? Mas hoje eu procuro me policiar mais.
Mas se você cometer um erro, todo mundo vai comentar aquele erro. E tem uns que nem te ouvem mais. É tão ignorante que nem te ouvem mais. Ah, esse aí, esse aí. Ah, esse. Eu conheço tenho um amigo bem próximo, ele é pregador. E ele falou assim, até uma coisa boa. Ah. Ele estudou teologia, formou no médio pelo VAD. E aí ele, escutando a mensagem, o pregador cometeu um erro. Ele parou de ouvir a mensagem, porque Deus falou assim, você acredita que o vaso que errou vai te revelar algo do céu? Amém. Aí, na hora que o rapaz terminou a mensagem, ele olhou, ele chama Bruno. O Bruno falou assim, Bruno, está acontecendo assim, 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 assado na sua vida. Falou que a partir daquele dia eu nunca mais olhei a falha. Agora, o problema é quando a gente comete um erro. Se você falar um negócio sem querer, é uma coisa. O povo até vai perceber que você falou sem querer. Agora, quando o povo sabe que você está defendendo aquilo, que é o problema. É pior, né? Por exemplo, Eva comeu uma maçã. Você chegar e falar, Eva comeu uma maçã, irmão. O povo já vai te excomungar da cabeça, irmão. Não vai ter jeito. A igreja católica defende por muito tempo, tá ela comeu uma maçã. Por exemplo, você chegar e falar assim, lá estavam os 3 reis magos. Mas espera aí, eu sou católica. Eu quero saber, explica esse negócio. Onde está na Bíblia que era 3? Gaspar, Baltazar e Belchior. Tem até nome para ele, né? Tradição, né? Eu já procurei, não achei. Achei, tá? A Bíblia fala de reis magos, mas não fala que era 3. Eram 3 presentes, era, mas fala que era 3, podia ser 4, podia ser 5, podia ser 2. E só tradição e uma tradição que não quer falar que é Gaspar, Belchior e Baltazar, mas também não tem. Já falou Belchior, já falou. Bem, foi aqui. Maria Madalena era prostituta. Os animais, né, que entraram na arca, um par de cada animal, e até vai. Ou frases, né? A Bíblia diz, ó, frases que não está na Bíblia. Me ajuda que eu te ajudarei. Me ajuda que eu te ajudarei. A Bíblia diz, me ajuda. Aí acaba o culto e fala, não está na Bíblia, irmão, acha para mim. Me ajuda que eu te ajudarei? Não, isso aí está na Bíblia? Ah, não, é? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. A Bíblia diz que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ela não diz, mas é uma... É, mas se você falar que está, o irmão vai lá onde que está. É, porque às vezes eu pensava que... É como não cai uma folha da árvore, né? É uma coisa lógica, mas a Bíblia diz não cai uma folha da árvore. Cadê? É, porque eu já ouvi pregações de pessoas tão simples, são as pregações que mais me impactavam, pessoas que falavam errado. Eu guardei pra mim e nunca mais eu esqueci. Isso passa, numa igrejinha pequenininha passa, mas se você for pregar para um auditório, para pastores, um seminário, Nossa, aí é você está ensinando. Como é que você vai ensinar um negócio que não está errado, que não está na Bíblia? E dizer que está na Bíblia, né? Não está errado, eu digo assim, a modo como a pessoa fala, a simplicidade. Às vezes a O que gente você vai falar mesmo? Ao identificar uma heresia, não é errado eu me levantar e me retirar. Né? Ah, não, eu acho que não deve fazer isso por causa de um erro, não. Não, heresia. Não. A heresia aí, eu acho que até a heresia tem que pensar melhor, né? Acho que tem que chegar pro final do culto lá e tentar explicar para ele que, em vez de ir embora, eu acho que até ser melhor tentar convencer ele que está errado. Está na Bíblia, irmãos, como a Bíblia diz, mais vale uma alma salva que o mundo inteiro perdido. Já ouviu? Nossa, Maria. Está na Bíblia? Estou procurando até hoje. Está na Bíblia. Na presença de Deus até a tristeza salta de alegria, né? A palavra de Deus se renova a cada manhã, diz a Bíblia. Tá errado, né? Bom, como surgiu os idiomas, a gente sabe, né? Gênesis 11. Mas como eu vou... já vi até o pastores fazer isso. Dá para usar essas frases como citação? Citação, sim. Algumas delas, sim. Por exemplo, irmãos, faz muito sentido, né? A gente dizer que não cai. Eu até acredito que não cai uma folha da árvore se não for pelo poder de Deus. Eu usou como citação. Eu acredito agora você falar, a Bíblia diz. Como é? Tem até uma coisa, né, pastor? Que fala, não cai uma folha da árvore. Mas, então. Bom,
Os idiomas, aí a gente sabe como surgiu aqueles problemas dessa bagunça de idiomas que a gente tem hoje. E quais são os idiomas bíblicos? Hebraico. O Antigo Testamento é escrito em quê? E que mais? E o Novo? Grego. Tá? Qual o texto que está em aramaico? É o livro de Esdras e o livro de Daniel, capítulo 4, capítulo 7 de Esdras. E algumas partes do livro de Daniel está em aramaico. Jesus falava que idioma quando ele estava aqui na terra? Aramaico. Grego. Hã? Grego. Falava grego? Aramaico. Jesus falava o aramaico. Na verdade, ele conhecia os 3 idiomas: grego, hebraico e aramaico. Mas os romanos falavam que língua? O romano falava que língua? Latim. Mas quando eles iam conversar com Jesus, eles conversavam em que idioma? Grego. E Jesus falava com o povo em que idioma? Aramaico. E tanto é que os gregos não entendiam muito. Quando Jesus diz Talita cumi, cadê a Talita? Onde é a Talita? Talita. O que quer dizer? O que ele estava querendo dizer, Talita? Menina, levanta-te. Em aramaico. Quando ele estava na cruz, os romanos escutou ele dizer assim, ó: Eli, Eli, lama sabachthani. Está em que idioma? Aramaico. Tanto é que eles falam, está clamando por Elias. Eli, Eli. Porque se fosse em hebraico seria Eloi, Eloi, né? Tanto é que na Bíblia, você vê que eu tenho um texto lá que está em hebraico, Eloi, Eloi. Então, Eli, aramaico, Eloi, hebraico, certo? Vamos lá. Deus meu, por que me desamparasse? Aramaico, né? O hebraico e a língua do templo, língua do templo. No Antigo Testamento, os idiomas antigos, que se tem conhecimento, né? Um dos idiomas antigos era o hebraico, era a língua do templo. A língua traz as marcas do dinamismo, da majestade daquele que criou os céus e a terra. Isso aqui é uma escrita em hebraico, tá vendo? Ó? O hebraico, ele é bem quadradinho as letras. Você já vai ver que o árabe, ele é meio deitado, assim, meio por cima. Então aqui é um pouco do idioma hebraico, tá? O aramaico é a língua do povo, tá? No Novo Testamento, os hebreus falavam fatá, hebraico, né? Eloi, usado sutilmente no Antigo Testamento. De onde que subiu o aramaico? Da Babilônia. Da Babilônia. Quando o povo de Israel foi para o Egito, para a Babilônia, lá falava o aramaico. Então ali que eles aprenderam a falar o aramaico, ok? Bom, e na época, o inglês da época era o grego koiné, ok? Aqui umas letras do alfabeto grego, ó. Alfa, beta, gama, delta. E qual a última letra? Ômega, tá? Quando Jesus disse eu sou o alfa e o ômega, o que ele está dizendo? O princípio e fim, o último primeiro, o início e o derradeiro. E as letras do alfabeto hebraico, quais são? O hebraico. Abre o Salmo 119. Quem tem uma Bíblia? Salmo 119. daqui. Qual a primeira palavra que aparece em cima do Salmo 119? Aleph, né? Aleph. Aleph, Bet, Gimel. Dalet. Isso são as letras do alfabeto hebraico. Outro dia o meu irmão falando assim, ó, como disse Dalet. Gimel falou no... São a letra do alfabeto hebraico. Qual a última letra? Vai lá. O Salmo 119 está dividido... Ele é grande, né? Tá. É o maior, né? Hã? Tá, né? Tá. Tal. Então ele diz, eu sou o Aleph e o Tal. Eu sou o Alfa e o Ômega. O primeiro é o A e o Z. Tá? E outra coisa, você pode ver que o Salmo 119 tem 7 versículos e uma letra. 7 versículos, outra letra. E aparece em Eclesiastes também, o Provérbios 30, parece que aparece essas letras aí também. A mesma letra do alfabeto hebraico, tá? Provérbios, né? Provérbios 30, né? Bom, deu para entender? Vamos embora. Que horas são? Já passou da hora. 8h37? Jesus, está na hora de dar uma parada.
Ele não fala nada?